vai começar agora uma live para falar sobre telemedicina. Se você caiu aqui de paraquedas, fique atento ao assunto, porque o assunto é super interessante, tá? A live é sobre telemedicina, nos tempos agora que estamos vivendo de coronavírus. Eu vou conversar com a pessoa que... Eles que inventaram a empresa, que é uma das mais fortes em telemedicina do Brasil. Fica aqui na live, a doutora Daniela Camargo vai entrar ao vivo comigo agora. Deixa eu ver se a doutora Daniela tá aqui já. Aqui. Aguardando a conexão com a doutora Daniela. Dani, bem-vinda! Obrigada! Minha xará, linda, maravilhosa. Dani, você não sabe o que eu fiz. Eu comecei a live no meu Instagram pessoal. Aí depois que eu mudei para o Instagram da Dani B, foi isso que atrasou. Mas essas coisas acontecem, né? Assim, não somos especialistas em fazer live, né? Eu aqui como empresária, você como médica. Então, as pessoas que nos perdoem, porque não somos profissionais da área de fazer essas coisas, né? Não somos youtubers, ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Doutora, deixa eu apresentar aqui o mini currículo dessa pessoa linda. Doutora Daniela Camargo é formada em medicina pela PUC Campinas, tem residência em cirurgia geral pela PUC, residência em cirurgia plástica pela PUC, título de especialista em cirurgia plástica pela SBCP, especialização em cirurgia crânio-facial pelo Hospital BP São Paulo, da renomada equipe da doutora Vera Cardim, título especialista em cirurgia facial pela BCMF. Bom, eu perguntei como que faz tudo isso com tão pouca idade, né? A gente não precisa não entrar no mérito. Não precisamos entrar no mérito. Mas eu fiquei fascinada pela história da Dani, justamente porque eu vi a entrevista do ministro da Saúde. Eu estou acompanhando os casos de que a telemedicina foi liberada no Brasil. E aí eu fiquei sabendo que a telemedicina está aqui com a doutora Dani e com o pai dela em Campinas. E que eles estão fazendo assim, um movimento fantástico, uma empresa que tem uma equipe grande e com tanta coisa. Então a gente deu um jeito de entrar em contato com a doutora Daniela para pedir essa live, para ela explicar para a gente um pouco disso tudo que está acontecendo. Doutora Dani, me fala um pouco sobre a empresa de vocês. Como que funciona? Primeiro prazer, sou a doutora Dani, sou xará, temos duas Danis hoje aqui. Sou uma pessoa mega falante, então se no meio do assunto vocês tiverem dúvida, quiserem papear, fica como bate-papo e mandem perguntas que a gente vai conversando. Tá. Seguinte, estou aqui muito feliz com o convite, representando a nossa empresa, que é da minha família. Meu pai é CEO dessa empresa, ele não pôde estar aqui com a gente agora, porque ele tem reuniões a tratar, né? Agora está super corrido. Mas eu vou tentar passar o máximo de informação para vocês. A nossa empresa, que é a Brasil Telemedicina, ela existe no mercado já há 10 anos. E ela se iniciou porque ele sempre gostou de tecnologia, queria inovar na parte médica, achava que precisava muito de assistência, principalmente para cidades pequenas, nas quais é tão difícil se encontrar um especialista. Muitas vezes a gente não tem acesso a laudo de exames. Então foi aí que ele começou com laudos de exame à distância. Meu pai é cardiologista, então ele começou na área dele, com exames de eletrocardiograma. Hoje nós já temos mais de 7 milhões de laudos feitos. Trabalhamos em 725 cidades no Brasil todo. Estamos em todos os estados. Estamos entrando também agora na Europa e no Paraguai. Então é muito legal. Os países lá fora já usam isso como forma de desonerar o sistema de saúde. É algo que a gente pode desafogar pensando em corona ou não, em qualquer circunstância. É muito bom quando a gente pode tentar fazer essa triagem de uma forma um pouco mais eficaz, para que não tenha excessos. Diga, meu amor. O mais legal
é que online você fica com uma abertura tão grande de expansão, não tem limites, né? Não tem. A gente consegue Olha, chegar a cidades minúsculas que não tem nada, muitas vezes não tem todo o atendimento. No começo a gente enviava técnicos que orientavam a manipulação do aparelho, do exame. Então tem todo um cuidado, toda uma estrutura por trás disso. eu acho que a tecnologia aliada à medicina, porque até a gente estava conversando isso antes, existe a tecnologia tão inovadora, só que na medicina parece que acabou, não só na medicina, na área da saúde, acaba ficando um pouco para trás por conta de conselhos liberarem, não liberarem, isso pode, isso não pode. A Exatamente. nossa classe da saúde vai ficando muito limitada. E Exato. com essa liberação, a gente abre um mundo de possibilidades da Sim, telemedicina sim. e de tudo isso, de médicos especialistas chegarem a cidades pequenas, que muitas vezes não tem. A gente se deparou com isso outro dia na nossa família mesmo. A gente precisou, eu estou em Ribeirão Preto agora, a doutora Dani está em Campinas. Campinas. E a gente precisou de um especialista em neurologia, Hum. em Palmas, recentemente. Foi super trabalhoso de conseguir. Palmas é uma capital. Eu imagino isso no interior do Brasil, desse Brasilzão nosso. Exatamente. E a telemedicina é uma prática tão difundida fora do país e acaba que o Brasil é um país super liberal em algumas coisas e em medicina é algo, e é saúde, né, em geral, é algo tão conservador. Então eu acho que a gente tem muito que evoluir por aqui. Mas essa liberação eu sei que foi em uma situação de urgência, né? De calamidade pública, não tinha como não acontecer isso. Mas infelizmente essa liberação acabou vindo de a forma política, de cima para baixo, e não dos nossos conselhos que se reuniram, né? Na verdade, o nosso É, conselho precisou se submeter a uma decisão superior, porque senão ele seria engolido. Porque é, notoriamente, nitidamente, é algo que vai ajudar a gente a melhorar a situação, ajudar a evoluir melhor, a não ter tanto contato físico, que acaba protegendo o médico e acaba protegendo também o paciente, que muitas vezes nem está com a doença do corona e acaba contraindo, né, se contaminando em pronto-socorro por aí. Dani, eu estou apaixonada pelo tema. Eu vi a live sua e do seu pai. Eu, Ficou muito eu feliz. adoro, eu fiquei muito feliz. Eu adoro tecnologia. Sim. Sou da área da saúde, sou fisioterapeuta por formação, para quem não sabe. Hum, E eu fiquei muito curiosa. Você me disse que tem 7 aplicativos. Não é só o sim. aplicativo que a gente vem vendo tanto na TV, né? Não. Até, a entrevista do ministro, acho que foi ontem, falando da Foi, acho que telemedicina. é isso. Foi ontem ou É, antes de ontem, foi por esses dias. é. Me fala um pouco desses aplicativos. Olha, a nossa empresa existe há tanto tempo e justamente que a gente desenvolveu tudo isso, então vou falar um pouquinho sobre cada aplicativo, algo conciso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai discutindo mais sobre. Um deles se chama Monitora Saúde, que é um aplicativo que a gente pode monitorar doenças crônicas, né, pacientes em casa, que geralmente usado por lares de idosos ou em viagens ou um home care de algum paciente que você fez uma alta precoce de uma cirurgia, então é uma relação médico-paciente. Temos o aplicativo Psicologia 24 Horas, que ele também é comandado pela USP de Ribeirão Preto, uma equipe maravilhosa que a gente faz sessões online, isso já está há bastante tempo, já está bem sólido no mercado, é um serviço muito legal, você poder fazer terapia de qualquer lugar. A gente tem o Médico 24 Horas, que é esse agora que está em maior questão, que é a interação médico-paciente em relação à orientação, a tirar dúvidas, a poder tentar fazer uma triagem à distância dos pacientes. A gente tem um aplicativo que chama Consulta Doc, que é uma segunda opinião entre médicos. Muitas vezes médicos se encontram sozinhos em cidades pequenas, hospitais que eles não têm uma segunda opinião, às vezes querem discutir um caso clínico, e isso pode ser feito através desse programa. Os médicos se cadastram na sua especialidade e você também, como médico, entra, leva o seu caso, você consegue fazer uma mesa de discussão. Isso é muito legal para gente. Muito Tem o legal. Sala Médica, que é um médico virtual dentro das farmácias. Muitas vezes o paciente precisa trocar alguma receita, quer saber se pode trocar ou se não pode. Daí o farmacêutico vai, entra em contato com o médico
Eles fazem uma conversa, analisam o paciente e aí isso é resolvido. Temos o laudo 24 horas, que foi onde tudo começou, que tem laudo de diversos tipos de exame, tudo via a internet, tudo online. E para fechar, a gente tem o Psicoperfil, que é um aplicativo que consegue rastrear através de questionários, né, academicamente já consolidados. Ele consegue rastrear o perfil social da pessoa e tem sido muito usado por empresas, a parte de RH, na hora de selecionar funcionário e tudo mais. Basicamente, esses são os 7 aplicativos. A gente tem outros em construção, mas esses são os que a gente já tem no mercado. Dani, vocês começaram pelo laudo 24 horas. Sim. De uma necessidade que vocês, no caso, seu pai já trabalhava nessa época com cidades do interior. Exato. E tinha dificuldade de mandar esse laudo para os pacientes. Exatamente. E também tem muita cidade do interior, quem mora em cidade pequena aí vai saber, que tem pouco acesso a médico, pouco acesso a exames, e muitas vezes precisa de algum laudo em horários que talvez não tenha tanta gente de plantão. Então foi aí que ele percebeu que tinha essa necessidade, e ele começou a fazer, e o crescimento foi muito rápido. Então ele começou sozinho de uma ideia dele, e o negócio bombou tanto que de uma hora para outra ele teve que sair correndo, montar uma empresa, chamar a gente para ajudar, porque realmente era uma necessidade naquela época. E hoje é uma das nossas partes mais consolidadas de produto online. Então a gente vê uma necessidade e é fantástico. Qual o nome do seu pai? Apresenta ele pra gente, Meu por favor. pai chama Carlos Eduardo Cassani Camargo. Ele é cardiologista, se formou pela FAMECA, fez residência em Rio Preto com Braille e hoje em dia atua nessa área de telemedicina. Ele não se dedica mais ao atendimento direto dos pacientes, né? Ele acabou vendo essa parte empresarial. E ele é responsável pela maior parte dos laudos de eletrocardio. Então, ele ficou o dia todo ali, maquinando aqui e raciocinando aqui. Bom, seu pai é um visionário, né? Claro. Sim. Como pode conseguir implementar tantas coisas? Eu vejo aqui, o Psicologia 24 Horas, eu acho que é de extrema ajuda para pessoas que estão em isolamento e precisarem de um apoio, porque Exatamente. Nós estamos falando de uma condição de saúde mental numa época difícil. Sim. Né? Sim, e não só na época de isolamento, né? Muitas vezes, cidades pequenas é difícil a gente encontrar um profissional para fazer, então, onde você não consegue encontrar, ou às vezes você não consegue naquele horário que você tem disponível, e eu acho que é algo mais maleável, né, para encaixar nossa rotina. E pontuando que o que mais tem sido falado hoje é o médico 24 horas. Sim, que é Fala um pouquinho mais pra gente do médico 24 horas no apoio a tratamento, prevenção, triagem, tudo do coronavírus. Tá. O nosso aplicativo Médico 24 Horas, ele tem o objetivo de ajudar nessa triagem dos pacientes que têm suspeita de alguma infecção relacionada a vírus, coronavírus ou qualquer outro resfriado. O porquê disso tudo? Nem toda infecção é coronavírus, apesar de estar na moda o coronavírus. E muitas vezes o pronto-socorro é lotado com casos não graves e assim acaba ocupando vagas que seriam muito úteis para casos graves. Lembrando que o nosso sistema de saúde é precário, é bom, mas é precário. Não é comparável a sistemas de saúde fora do país. E se os sistemas de saúde fora do país colapsaram com a quantidade de pacientes ao mesmo tempo no pronto-socorro, a gente tem a mesma chance de acontecer isso, até com menor tempo, devido à estrutura que a gente tem. Então, o objetivo é ajudar a desafogar esse pronto-socorro, tentar tirar os casos que não necessariamente precisariam ir lá. Casos que estão menos graves, que pode ser outra coisa, que tem sintoma inespecífico. Obviamente, a gente vai triar os sinais de alerta, se você tem febre, se não tem. Se for um caso assim, obviamente, vai ser encaminhado para o pronto-socorro. Você é um caso que deve ir, aí você vai. Ou Sim. casos que não, você fica em casa, dá para te monitorar, você vai tomar um sintomático, a gente vai tirando suas dúvidas, você pode ficar tranquilo.
E isso ajuda pra caramba, porque o que colapsa um sistema de saúde? É todo mundo doente ao mesmo tempo, no pronto-socorro esperando atendimento. Não tem médico suficiente, não tem leito suficiente, não tem espaço suficiente. Fora que é um aglomerado e você acaba transmitindo muito mais a doença, que no caso agora a gente está pedindo para todo mundo ficar em casa. Então é exatamente o oposto do que a gente está pedindo. Então é esse o objetivo do aplicativo. Você entra, se cadastra e faz uma consulta de plantão, tira suas dúvidas, e daí você vê se você realmente precisa ir ao hospital ou se você pode ficar na sua casa. Ô Dani, eu ouvi essa semana uma história de inclusive uma médica que estava contando que ela esteve procurando para fazer o exame, já com sintomas, ela e o marido, primeiro no hospital, depois em um laboratório, não conseguiu na cidade dela e foi para São Paulo para conseguir fazer o exame, e que deu positivo. Então, nesse caso, além de tudo, como que as pessoas que estão com corona, elas querem um diagnóstico? É necessário a gente fazer o exame? Olha, eu estou gripada, eu quero saber se é corona ou não. Porque se essas pessoas ficarem transitando por aí, procurando fazer exame que não tem em nenhum lugar, elas vão estar passando corona para todo mundo. Exatamente. Eu acho, como Dani, que funciona? Que aí cai numa situação de que, não só o brasileiro, tá? O ser humano é um ser muito ansioso e fica preocupado, tem muita fake news por aí, tem bastante gente espalhando medo ao invés de espalhar ajuda, espalhar tranquilidade. E acaba que não é necessário e nem indicado que se faça um exame laboratorial em todo mundo, porque não tem, é impossível atingir. E não sei se vocês sabem, vocês que estão aí assistindo, a grande maioria dos casos é leve e muitas vezes você não vai nem saber que teve o corona. Em você pode ser que seja um caso tranquilo, uma gripinha, algo tranquilo. Não necessariamente vai ser um quadro florido, bonito, cheio dos sintomas. E não necessariamente, menos ainda, vai ser aquele caso que você precisa ser hospitalizado, precisa ser internado, precisa ser monitorizado. E aqueles casos piores de pessoas mais velhas. Então, o principal, acho, de ficar em casa é a não transmissão. Mas não necessariamente você vai ter um caso grave, então não tem a necessidade de fazer o teste em todo mundo. O Ministério da Saúde preconiza para que os testes sejam feitos em pacientes já internados que tenham insuficiência respiratória já constatada. Esses casos, sim, têm indicação. A gente tem que direcionar os recursos que a gente tem, que são poucos, tá? Para aqueles casos que realmente precisam. Por exemplo, se você tiver um sintoma gripal, tô resfriada. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Por quê? Você tá bem, tá se sentindo bem, tá com os sinais vitais ótimos, não tem com o que se preocupar. Por que para você vai mudar? Você saber se você tem corona ou se você não tem corona, se você tá bem. O seu tratamento é o mesmo. Tratamento de qualquer resfriado, que você vai ficar em casa, vai se isolar, vai evitar contato com outras pessoas, vai se alimentar bem, tomar água, antitérmico, toda aquela coisa. Então, não tem necessidade, acaba sendo um problema meio de ansiedade, de eu quero ter o diagnóstico. Mas isso não é legal. A gente vê muitos casos por aí, né, Dani? A gente estava até conversando antes de famílias, de pessoas próximas e pessoas conhecidas que tiveram, né, já o diagnóstico de corona e estão com sintomas muito tranquilos em casa. Leve. Então o quadro é muito variável. Não dá para ter certeza. Existe um grupo de risco? Existe, mas medicina, tinha um professor na faculdade que falava que medicina não é matemática. Então não é o mesmo quadro para todo mundo. Cada organismo reage de uma forma. Então, por isso, o não desespero. E por isso, o ficar em casa, que é tão importante, é para a gente pensar no próximo. Em você pode ser um resfriado tranquilo, sem sintoma. No outro pode ser algo fatal. Então é aí que está a chave do negócio, entendeu? No final das contas, o importante é ficar em casa. Ficar o em isolamento. Casa. Não importa o que você tenha, ou se Exatamente. você não tem, você pode achar que você não tem. Exato. Mas o importante é o isolamento. Exato. Não é porque, eu não tenho coronavírus, porque eu só tive um resfriado. Não. Você não sabe se você tem. Nem sempre vai ser sintomático. É o que eu falei, nem sempre vai ser um quadro bonito, florido. Nem sempre vai estar escrito na sua testa, coronavírus. Então, você não sabe se você tem. Você pode transmitir da mesma forma. E eu conversei até com uma amiga ontem
Não é porque você não tem contato com idosos que você não pode contaminar idosos. Pode. Porque se você, sem contato com idoso, vai em algum lugar, se contaminou por N motivo, contamina outra pessoa que está ali, e a outra pessoa que estava no ambiente, que não tem nada a ver com você, não sabe nem o seu nome, tem contato com o idoso, você tem responsabilidade pela contaminação daquele idoso, que você nem conhece. Então, assim, o vírus lembra que é algo invisível, e ele vai passando, assim, numa velocidade muito grande. Então, esse é o problema. Você acha que você é responsável só por você, mas não. Nós somos responsáveis por todas as outras pessoas que nós encontramos e as pessoas que as outras pessoas encontram. Então, vai abrindo uma chave, que abre outra chave, vira uma chave imensa. Não sei se deu para entender assim, Dani. E aí a palavra solidariedade nunca foi tão importante. Exatamente. E o mundo nunca foi tão unido no todos somos um. Exatamente. E assim, eu entendo completamente a situação do brasileiro. Não é fácil para a gente falar que vai parar, que vai se isolar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro. Eu sei, eu entendo, tá? E mais ainda porque a gente não tem aquela regalia de governo de pode ficar em casa que não vai pagar luz, pode ficar em casa que eu vou te sustentar por esse tempo. Eu sei, eu entendo. É por isso que é mais difícil. Mas na medida do possível, evitar o máximo de contato, ter a melhor higiene da sua vida para a gente tentar conter isso. A gente vê os erros lá de fora, a gente tem que aprender com isso e tentar não fazer igual. O nosso pico ainda está previsto para acontecer aí para o começo, meio de abril. Então, a gente vai ter uma noção melhor das coisas na hora que chegar esse pico. Por enquanto, a gente está tentando prevenir, orientar a população. Ah, se você tiver sintoma, mas a gente ainda não está na pior fase. Ela vai chegar. E se a gente tem meios de melhorar, de conscientizar, a gente tem que usar eles, né, Dani? Não tem por que deixar o negócio degringolar e depois tentar sair correndo para buscar, tentar consertar o que deu. Aí já foi, é o que aconteceu com a Itália. Ô Dani, a gente tem uma pergunta aqui da Ziz. Ela está falando que, considerando atualmente, ela está falando sobre exames. Como podemos capacitar demais laboratórios do Brasil para desafogar os poucos exames? Eu acho que a gente respondeu essa. Gente, não tem que fazer exame. A questão não é capacitar o laboratório. É você ter os meios, né? Cada exame laboratorial que a gente faz, existe um kit, né? Um material que é usado e aí você manda para pesquisa. Só que existe uma limitação disso, né? De volume, de quantidade, de demanda. Então, a demanda que o nosso paciente, que o nosso país, consegue, é a demanda que a gente está lidando. Então, não consegue mais do que isso. Então, não é capacitar laboratórios. É a gente enxugar e indicar para quem realmente precisa, para que a gente consiga lidar com essa demanda. No caso, seria... Eu vou falar como não sou médica, mas, por exemplo, o que passa na minha cabeça? Eu estou com uma pessoa no hospital com sintomas de corona, precisando de internação. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma gripe diferente, pode ser, tem problemas de saúde associados. Aí, nesse caso, eu precisaria de um diagnóstico diferencial. Essa pessoa tem que fazer o exame de corona. Sim, exatamente. E daí isso vai ser decidido no hospital, pela equipe que tem, pelos casos que tem. E aí essa consulta vai ser tomada. Mas não assim com pessoas que estão bem. Não faz sentido. Tá, então a gente chega num segundo ponto. O governo não tem como dar estatísticas precisas e não adianta a gente ficar solucionando, fazendo pressão, o governo, porque, gente, nós estamos agora numa guerra. Exatamente. Nós não podemos exigir do governo estatísticas precisas. Não é o momento. Concordo não tem demais. Que, não é? O ponto político, quer brigar de política? Ok, a gente vai ter a hora da política, mas eu acho que agora é o momento da gente se unir, ajudar um ao outro e passar por isso. Depois que passar, aí cada um pega o pescoço de quem quiser, briga com quem quiser, mas hoje o foco agora é o outro. O ponto é assim, não adianta exigir estatísticas se não vai fazer os exames. Exatamente. Tentar fazer exame em todo mundo que está com sintoma é pior, vai ter mais contaminação e vai ter aglomeração, não tem kit para todo mundo. E Dani, uma coisa importante até que a gente comentou sobre isso,
No mundo todo, não só no Brasil, tem muito caso não diagnosticado ou subdiagnosticado. Por quê? É o que eu falei, não necessariamente vai ser um quadro florido. Você pode ter tido corona e nem saber que você teve. Você pode ter tido uma gripe e falado, não, passei bem, não deve nem ser corona. E era corona. Então, assim, para ser diagnosticado, entrar numa estatística, isso é um viés, porque tem subdiagnóstico, então é um erro. Então, na verdade, existem muito mais pessoas contaminadas, transmitindo por aí, que acham que estão bem, que estão ótimas, que estão curadas, entendeu? Que não estão transmitindo para ninguém. Então, assim, não E necessariamente o seu Dani, caso vai ser grave. eu tive corona. Existe um exame para saber se eu tive corona, sendo que eu já sarei? Nossa, não, essa pergunta foi boa. Não tenho ideia. Com certeza deve ter algum marcador. Eu ainda não vi nada publicado, mas deve ser o Porque mesmo exame que a gente faz, porque eu sei que existem alguns marcadores imunológicos, alguns anticorpos que a gente fica a curto prazo e a longo prazo. Isso sim que dá pra deve ser gente muito codificar. caro, né? São exames mais caros, com certeza. Mas Ah, assim, tá. o ponto é o que que muda você saber se você teve, se você não teve. Se fosse pensar numa vacina, falar, ai, será que eu estou imune? Será que eu não estou? Aí sim, pensaria num exame para ver se você já tem imunidade suficiente. Ou se não, é melhor tomar essa vacina porque é outro subtipo, também existe isso, o vírus sofre mutações. Então pode ser que ele seja um agora e daqui a pouco ele vire outro. E pode ser que você precise. Igual lembra da época do H1N1? Ele chegou a É. diversas formas diferentes. E hoje as vacinas são diversas e as vacinas pegam os subtipos diferentes do mesmo vírus. É a mesma coisa com corona. É. Voltando aqui na pergunta, a gente já vai responder essa, gente. Aguarda Tá. só um pouquinho. A pergunta é, doutora Dani, qualquer pessoa pode usar o aplicativo ou tem que ter algum convênio, alguma coisa do tipo? Nós vamos chegar lá, tá, gente? Eu deixei uma pauta aqui. Eu quero tirar todas essas informações da doutora Dani ainda. Esse a gente vai responder agora ou depois? Só para entender. Depois, Tá, beleza. daqui a pouco. Espera aí, vamos guardar essa para Ok, depois. então. Voltando no médico 24 horas, Hum, falando desses 7 aplicativos, tá? Eu uhum. posso chamar assim aplicativos porque tem no Pode. celular, Sim. ou eles são sites? Como é que Olha, funciona? todos eles existem em Android, tá? A burocracia para se criar um aplicativo no Android é completamente se criar num aplicativo da Apple. Então, todos já estão Hum, liberados no Android, a gente já usa há bastante tempo. Na Apple, a gente não tem todos liberados, isso aí porque demora, eles são chatos. Mas em site, se vocês entrarem no site, já tá tudo certo. Então, daí por site, todo mundo pode usar. tá. Então, quer dizer, todo mundo que tiver acesso à internet, um computador, Isso, pode entrar. pode participar de qualquer Pode, desses aplicativos por pode, site ou por aplicativo pode. Android. Com certeza. Até porque a internet do computador é sempre muito melhor que o do celular, né? Então, se você tiver acesso ao computador, vai ser muito melhor a conexão e tudo mais. Tá. No aplicativo Médico 24 Horas, eu queria que você me explicasse mais explicadinho assim como funciona. Então, vamos entrar na parte, por exemplo. Eu sei que o médico, como eu assisti sua live com seu pai, eu sei que o Médico 24 Horas está precisando de médicos Sim, também, porque a procura dos pacientes está crescendo muito. Esse sim. aplicativo é usado por hospitais, por pessoa física, por pessoa jurídica. Me explica assim, como que isso é feito, toda a parte desse aplicativo médico 24 Tá. horas. Basicamente, Dani, o aplicativo Médico 24 Horas é dividido em duas partes, tá? A parte médica e a parte paciente. Dentro da parte médica, a gente tem a parte de plantões, que é a que a gente está usando agora para esses casos de coronavírus, tá? Que daí o paciente entra, faz o cadastro no site, escolhe o atendimento plantão e vai ser atendido. Daí o médico que estiver disponível naquele momento, 24 horas, vai atender ele, eles entram em contato. Sempre tem um médico. Sempre tem, Sempre vai 24 ter. horas. Essa madrugada a gente Especialidade atendeu genérica. genérica, porque esse, no caso, é para a gente focar em corona. Hoje, essa Tá. madrugada, a gente atendeu alguns pacientes dos Estados Unidos. São brasileiros que estão lá
e quiseram tirar dúvida. Então, na verdade, a gente está aberto para todos os brasileiros, independente do país que eles estiverem. Tá? E aí a outra vertente, além do plantão, é a parte de consultório. Se o médico tem algum consultório que atender os próprios pacientes à distância para não parar, para manter os retornos, existe essa parte que a gente faz também. E aí dá um voucher para o paciente, um voucher para o médico, e eles se encontram e resolvem problemas do consultório. Isso não é plantão, isso é agendado. Então aí ele abre uma agenda dele, ele coloca os horários dos pacientes e cada um entra na hora certinha. Então ele fica aqui e ele vai vendo tudo. Tem prontuário eletrônico, tem tudo, é tudo muito bem organizado. Para cadastro médico, ele entra no site, que é btsaude.pro.com.br, porque ele tem que mandar documento, tem que ser aceito e tudo mais, vai ter todo um trâmite, uma orientação para ensinar como que usa. Agora a gente está até sambando um pouquinho, porque a procura, né, por médicos foi muito grande, graças a Deus. A gente está precisando de médicos porque a demanda tende a aumentar cada vez mais, ainda mais que tem horários de... Eu vou pedir só para alguém digitar aqui para mim, BT Saúde, como que é o site, por favor, para médicos? BT, de Brasil Telemedicina, Saúde, pro.com.br. btsaude.pro.com.br, www. Isso. Esse BT é o Saúde. de cadastro para médicos que estejam interessados. Então, se você for médico e tiver interessado em ajudar, prestando esse serviço de plantão, você pode se cadastrar. Isso, nesse site. Se você quiser para o seu consultório, você também pode se cadastrar nesse site. Daí você manda mensagem para gente pelo e-mail, tudo certinho, posso até passar. Que é contato, brasiltelemedicina.com.br. E lá é só você avisar, olha, eu não quero plantão, eu quero só ajudar o meu consultório, resolver os meus pacientes. Ok, a gente vai montar toda a estrutura, vai entrar em contato com você e tudo isso vai ser organizado da melhor forma possível. Então a gente tem essas duas vertentes. Para hospital também tem sido usado, que você perguntou, desculpa. Quero, mas deixa eu só finalizar para médico. Para o médico, ele tem uma segurança em fazer esse atendimento pelo aplicativo, porque isso é documentado, existe um prontuário que fica... existe uma segurança, um fator de segurança envolvido nisso. Com certeza, é tudo gravado, né, criptografado, e no caso do site, o ideal é que as consultas sejam feitas pelo site, porque no site, como a tela é maior, você consegue enxergar o prontuário. Então você atende o paciente, escreve no prontuário e tudo aquilo vai ficar guardado no nosso arquivo. Então é como se fosse uma consulta, uma orientação normal, tá? Futuramente, quando tiver mais liberado, quando tiver prescrição, a gente tem um espaço para assinatura eletrônica, para tudo bonitinho, mas isso são planos futuros. Por enquanto a gente atende e escreve no prontuário eletrônico. Entendi. Então vamos para os hospitais. Como é que fica esse aplicativo e site? Alguns hospitais acabam entrando até na pergunta que te mandaram. Os hospitais entram em contato com a gente se eles quiserem fazer alguma parceria de atendimento do hospital. E daí eles fecham que a gente consegue colocar a nossa plataforma dentro do site do hospital. Então aí fica só... Então o hospital poderia atender online? Pode atender online com os funcionários deles, com os médicos deles, no jeito que eles quiserem. É só eles... Então logo a gente... Logo a gente vai ver Tem bastante hospital da região que fechou com a gente, aqui região de Campinas. Temos professores da USP, da Unifesp, ajudando bastante a gente, todos de São Paulo. E eles também estão todos organizando para que isso seja difundido da melhor forma possível e consiga atingir mais gente, para a gente poder ajudar e talvez não chegar nesse pico todo, mas eu acho que toda situação difícil vem para a gente aprender. E tomara que fique esse aprendizado para a gente só crescer com a telemedicina no Brasil. Com certeza, Dani. Eu não descarto... Olha, uma coisa muito importante de se falar, Dani. Eu não descarto de forma alguma exame físico. Eu sou médica cirurgiã. Eu adoro ter o contato com as pessoas. Isso que eu estou fazendo da telemedicina é algo secundário. Eu pausei as minhas cirurgias e estou focando agora nessa divulgação toda através do meu Instagram. Que vocês podem entrar lá, que tem todas as opções, todas as informações. Mas eu acho que a gente pode crescer muito com isso, em todas as áreas.
de você selecionar casos. Todo médico sabe que tem muitos pacientes que você acaba tirando dúvida ali no WhatsApp. Por que não tornar isso legal? Por que não tornar isso um prontuário eletrônico que vai te dar uma maior segurança? Você vai estar legalmente protegido. E seu paciente também, porque vai estar tudo anotado, vai ter foto, vai ter tudo lá. Você só vai transformar o que você faz no WhatsApp para um aplicativo e para algo que vai ter registro, né? E se a gente for olhar a possibilidade, porque, querendo ou não, antes do corona, a gente já tem um problema do nosso sistema de saúde já ser um sistema inchado. Tanto que teve a questão dos médicos bolivianos serem contratados, que não sei se foi político ou não, mas foi justamente com esse argumento que temos poucos médicos. Então, nós temos essa questão já no país já tem tempo. Independente de corona ou não, a telemedicina veio para ficar. Sim. É um fato. Sim. E que possamos aprender com isso de outros países. Eu sei que tem algumas... Eu posso até publicar depois, eu pego com meu pai. Ele tem várias publicações do quanto o governo economizou implantando a telemedicina. Da quantidade imensa de atendimentos que ele deixou de ter, que ele deixou de onerar o sistema, desde que ele usasse a telemedicina, porque daí menos gente no pronto-socorro, menos gente para avaliação, menos testes desnecessários, e isso tem uma economia muito grande para a saúde. Então, além de todo o benefício, ainda tem o benefício financeiro, que querendo ou não, nosso país, né? Nós não somos um país rico, então a gente precisa saber. Eu queria falar disso também. Eu ia até te pedir uma permissão para falar do financeiro, que é uma das perguntas que a gente tem aqui. Dani, a gente falou de pessoas, dos clientes dos Estados Unidos fazendo consulta de telemedicina com médicos brasileiros. Sim. Um pela confiança e outro, claro e logicamente, pelo preço. Quanto que custaria uma consulta nos Estados Unidos? Vamos falar um preço aproximado. Uma média, tá? Se você vai numa farmácia nos Estados Unidos e tem muita medicação lá que não é liberada igual é pra gente aqui. E você precisa passar por uma avaliação, ou seja, uma avaliação rápida para ver se você realmente pode comprar aquela medicação ou não. Quem já viajou sabe que funciona assim. E aí você paga, em média, 200 a 300 dólares por avaliação na farmácia. Se você for no consultório, eu já vi alguns médicos que eu tenho contato, que são americanos, não sei como é na Europa, que a consulta chega, em média, 400, 500 dólares. Nossa, Dani. Para mais. Então, assim, eu acho que a gente tem um acesso muito melhor, um valor. A gente reduziu pra caramba o valor dessa consulta da pandemia, já vou chegar nesse assunto, porque a gente quer atingir mais gente. Realmente ficou custo, assim, preço de custo mesmo, que a gente tem uma equipe de TI imensa trabalhando por trás para manter conexão. Vocês compraram essa briga. A gente comprou essa briga. Então, assim, a gente fez um valor muito baixo para ficar acessível para todo mundo. E só para citar, a avaliação, nesse caso, dessa época de plantão, de pandemia, a gente fixou o valor em R$45. Se você for comparar o que você vai gastar de transporte para ir até o hospital, o risco que você vai ter, o tempo que você vai passar. E assim, eu sei que tem doação da parte médica, tá? É um trabalho que tem que ser valorizado. Eu acho que o médico no Brasil é muito pouco valorizado. Isso tem que melhorar, tá? Eu concordo com isso, eu também sou médica. Mas eu acho que não é porque a gente tem que pensar em solidariedade, ajudar e tentar desafogar esse sistema para que a gente não caia no mesmo erro que aconteceu lá fora. A gente acabou reduzindo e fazendo isso. Então, eu acho que chega a ser uma coisa mais acessível. Lógico que se você tiver alguma dificuldade, não conseguir pagar, precisar de ajuda, entre em contato com a gente, manda e-mail, a gente vai chegar num ponto em comum. E tem muito médico, isso é graças a Deus, nossos médicos são fantásticos. Tem muito médico disposto a ajudar. Nosso país é maravilhoso. Sim, com certeza. Como faz... Eu, como paciente, a gente falou como médicos, agora como paciente, como que eu faço para ter acesso a esse aplicativo, esse site, como funciona tudo isso? Tá, para o aplicativo, se você for na loja do Android, ele chama Médico 24HS. Se você for no site, é www.medico24hs.com.br.
Vou Você pedir para alguém entra. digitar pra gente. Digita aí. Ó, a Aninha tá online. Aninha, digita pra gente aí o site que eu pedi. Já já ela digita. E aí o Tá. paciente entra, faz o cadastro, compra a consulta que ele quiser, o crédito, se ele quiser para mais de uma pessoa, enfim. E aí ele já guarda e os médicos que estão online. Voltamos? Dani. Ah, meu Deus, Voltamos! ainda bem que a gente não perdeu a Uhul! live. Gente, eu acho que foi a internet aqui do escritório que caiu, viu? Então tá, Mas então parece estamos que. bem. Mas eu não tenho certeza. Mas vamos lá, agora eu coloquei uma outra internet. A gente parou que. Ah lá, Médico 24 horas, o site e o Boa. aplicativo, Obrigada, Ana. né? Aham. Tá. A gente parou aí. Vou colocar meu fone de novo. Tá. Até que ponto você ouviu de eu explicando do aplicativo? Senão eu volto. Pode voltar em tudo, Tá. porque travou para mim bem na hora que você ia começar a falar o aplicativo. Tá bom, sem problemas. Então, o aplicativo tem esse site que a Aninha escreveu pra gente nos comentários, que é o Médico 24HS. O paciente entra, se cadastra, compra o crédito da consulta e clica no plantão e ele aguarda. Nisso, os médicos que estão cadastrados, a gente já tem, se eu não me engano, mais de 200 médicos cadastrados. E aí, quem tiver disponível naquele horário, né, porque funciona como plantão, vai atender esse paciente. E daí as orientações vão ser dadas, vão conversar e tudo mais. Então é tudo bem rápido, assim, é papuf. Ah, muito bacana. Não tem burocracia, não tem nenhum Não, problema. não. A burocracia é na parte do médico se cadastrar com a gente. Passou essa burocracia, Sim, ok. E o paciente pro entra, paciente. faz o pagamento pelo PayPal e aí já faz e já aguarda a consulta. É algo bem E, simples, assim. e ele é atendido em média em quantos minutos? Tem uma espera? Ah, não, viu? A gente não tá com espera, porque a gente tem. Até eu entrei na brincadeira, tô atendendo bastante paciente. Então a espera tá sendo de muito pouco, assim, poucos minutos. Mas para alguém se ajeitar, às vezes sentar, para o médico procurar algum lugar para ele aparecer, né? Mas tá tudo funcionando super bem. A gente prevê que a demanda vai aumentar muito nos próximos dias, né? Por conta da própria disseminação da doença. E aí a gente está se preparando, por isso chamando mais médicos, porque a demanda vai ser maior, Tá. justamente para a gente não ter Dani, esse tempo. se eu passar por essa consulta e tiver que tomar remédios, como funciona esse atestado ou de licença de trabalho ou de medicamentos? É a pergunta aqui de várias pessoas. Tá. Em relação à medicação, a gente não é liberado a fazer consulta com diagnóstico e medicações controladas pela telemedicina ainda no nosso país. Então, o que a gente consegue fazer é orientar sintomáticos.
Então, assim, você vai precisar tomar dipirona, são medicações que não precisam de receita. Você orienta e a Sim, pessoa compra, entendeu? Então, tá. isso a gente consegue fazer, que é o caso do corona, que é o que a gente está se É o focando caso do agora. corona. Que a gente É. quer justamente dividir, selecionar e triar os casos que são tranquilos, dá para tratar em casa com sintomático, ficar bem, ou os casos que precisam ir realmente para o hospital, e daí lá é outro nível de medicação, é outra avaliação e tudo mais, tá? Em Uhum. relação a atestado, a gente não consegue dar pelo computador ainda, vou até questionar a equipe, eu acho que a gente precisa fazer isso com alguma assinatura eletrônica, mas eu sei que a própria Prefeitura de Campinas, não sei como tá aí, disponibilizou um telefone para que as pessoas que precisam de atestado e já foram avaliadas, vocês liguem, falam, preciso de atestado, foi avaliada, e foi dito que se acreditará na idoneidade das pessoas e a prefeitura vai disponibilizar esse atestado. Então, assim, ainda Entendi. mais nesse tempo de pandemia, nenhuma empresa vai te cobrar um atestado, até porque não é para você Não, não trabalhar em vai. aglomerado. Então, eu acredito que esse nem É, seja um problema para esse momento, entendeu? eu também acho que não. Também acho que não. Pessoal, essa live vai ficar salva. A gente vai compartilhar em várias. Eu pretendo compartilhar em várias Uma plataformas. pergunta. Ah. Uma pergunta. Para Vamos, antibióticos, Dani, não essa conseguem pergunta é boa, prescrever? por isso que eu quero responder. Pode responder. Nilvia, né? Nilvia, minha querida. Nilvia. Antibiótico a gente não prescreve, tá? Porque é medicação controlada, isso ainda não está liberado na nossa atuação como médico online, tá? Mas isso no momento não faz diferença, porque o nosso objetivo é triar. Eu quero triar se você é um caso grave realmente precisa de pronto-socorro, ou se você fica em casa. Se você tiver uma mínima suspeita de que precisa de algum uso de antibiótico ou que tem alguma outra doença, a gente vai te orientar que vá até o pronto-socorro, que daí o seu caso precisa ser auscultado, vão querer ouvir seu pulmão, Ou vão querer até conversar um com você, consultório. ou até um consultório, exatamente. Mas então é essa a diferença do que realmente precisa ir para o exame físico e tudo mais, ou que a gente consegue orientar e monitorizar à distância. E o maior objetivo agora é tirar as pessoas De que não precisam circulação. ir a hospitais, Isso. né? É saber, eu devo ou não ir para o hospital. Basicamente, o aplicativo o Telemedicina Exatamente. agora está fazendo isso, essa análise. Isso Né? mesmo. Devo correr esse risco ou não? Exato, porque pode ser que você não esteja contaminado e vai ficar contaminado, porque o pronto-socorro é um dos melhores lugares para se pegar a doença. Porque a circulação de gente contaminada lá é muito grande. Verdade. Dani, como que... Eu sei que você falou que surgiu o laudo 24 horas, porque seu pai é cardiologista Sim. e atendia no interior e a dificuldade de laudar esses exames era muito grande. Uhum. Eu queria saber, assim, quando surgiu o médico 24 horas e como que vocês estavam prontos no momento que isso foi liberado? O governo liberou, estava lá, tudo isso Tudo pronto. pronto, né? A gente estava assim, só esperando. Na verdade, É, Dani, como a nossa empresa é bem antiga, né? Já tem 10 anos, como a gente falou no comecinho, não sei se todo mundo pegou essa introdução. A gente já tem toda uma estrutura montada, porque, voltando, meu pai sempre gostou de tecnologia, ele sempre se espelhou em atitudes médicas de países fora da Europa, Estados Unidos. Então, a gente sempre pegava um modelo de fora e tentava trazer para o Brasil. Mas como a gente já comentou, nosso país é muito conservador em algumas coisas na parte da saúde. Então, a nossa briga com a liberação disso já é antiga, já tem alguns anos. A gente já estava com tudo pronto, mas isso não era liberado por nenhuma entidade como o CFM e o Ministério da Saúde. Até que, felizmente ou infelizmente, aconteceu essa história de pandemia e eles perceberam que seria uma saída muito boa. E realmente, sendo bem sensato, é sim uma saída muito boa. Então, que isso sirva de motivo para que a gente continue no mercado e que isso seja finalmente liberado. Mas foi assim, a gente já estava com tudo pronto, e aí veio a pandemia, liberou, o Ministério até liberou um comunicado que precisava mesmo, que tinha que proteger a população de alguma forma, então que iam ser liberados alguns tipos de orientação via online, seja por telefone ou por aplicativo, e como já tínhamos toda a estrutura pronta, a gente resolveu abrir isso para público.
Eu estou lendo aqui que a Brasil Telemedicina tem mais de 10 anos. Sim! E vocês foram os primeiros a colocar os médicos online? Isso, nós somos uma das primeiras empresas a fazer laudo online e a primeira empresa no país a fazer essa interação médico-paciente. Então, nós somos a primeira empresa já estruturada, isso é muito legal, porque a gente já tem uma experiência, a gente já tem essa experiência com psicologia 24 horas, já tem bastante tempo, tem uma equipe maravilhosa por trás. E tudo isso já gera uma experiência para a gente, tanto de manter uma conexão, de ter um prontuário eletrônico, de trâmites legais e tudo mais. E o que você coloca? Vocês já estão na Europa e no Paraguai, quer dizer que já tem esse Sim. aplicativo em inglês e espanhol? Já tem sim. Eles estão assim, a Europa tá um pouco mais além ainda. Ó, meu pai apareceu aqui. A Europa ainda está um Aê! pouco, pode vir aqui. A Europa ainda está um pouco mais além e definida ainda que o Paraguai, mas está tudo já se orientando. Não cabe você, né, pai? Chega aqui. Esse é o meu É um pai. prazer. É que eu tô no fone, ele não vai ouvir. Pai, pega um fone aqui, vê se vai funcionar. Não aparece aqui. Ele É vai um ficar prazer sentadinho aí. conhecê-la. Olha, e a próxima pergunta ia ser Ah, justamente envolvendo ele. tá. 10 anos trabalhando com tudo isso de tecnologia em medicina. Como que funciona? Que tamanho que é essa equipe? Essa empresa fica em Campinas? Tenho Como que tudo vocês aqui. organizam isso? É uma equipe grande, fica parte em Campinas, parte em São Paulo, né, pai? Vocês conseguem ouvir quando ele fala? Deixa eu chegar pertinho. Fala, se É que conseguem eu ouvir. falo baixinho, então acho que dá para escutar. Dá pra Estou ouvir? ouvindo bem. Uma Estou parte ouvindo da bem. equipe está em Campinas, É. e são 4 pessoas, são 3 engenheiros e um programador. Em São Paulo nós temos mais 6 programadores, e eles se dividem na tarefa da construção, manutenção, suporte de toda a estrutura. Então, um total de 63 funcionários, fora médicos e fora psicólogos, que a gente tem uma média de 200 médicos e 200 psicólogos, sendo que essa parte médica está super aumentando, então a gente ainda não tem uma noção tão certinha da estatística médica, por conta desse momento que a gente teve um boom de cadastro e tudo mais. Muito interessante. Vocês É importante. participam de. Pode falar. Quer falar? Vou falar. Vai falar. Olha, é importante falar, nós estávamos tendo uma média de 11 mil, 12 mil visitas no site. Após essa segunda-feira passada, nós estamos tendo uma média de 1.200 visitas por dia. Isso deve Nossa, chegar a passar de 30 mil, ou seja, é um acréscimo muito grande. É muito legal. E muito cadastro também, é um essas pessoas estão serviço. se cadastrando para que possam usar o nosso sistema Tanto no o final da médico vida. como o paciente, né? Exatamente. As duas partes. Vocês estão fazendo uma ponte maravilhosa, Sim, vai né? ser uma ponte muito Colocando. legal. E, Graças a nossa, um Deus. serviço maravilhoso. Que dê Parabéns para tudo vocês. certo. Obrigada, Já Natália. deu, já Estão deu. me... Muito obrigado, viu? E eu queria saber como que funciona. Vocês vão em eventos de startups, essas ideias são Ah, todas. isso eu vou passar Seu para pai. ele. Peraí, pai. Põe um fone, põe isso aqui. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo ela falar? Bem-vindo à Vocês nossa estão ouvindo a live. gente? Oi, estou ouvindo sim. Ah, faz a Bem-vindo à pergunta de nossa novo. live. Obrigado, obrigado. Olha, eu queria que você se apresentasse novamente para quem entrou depois e que falasse um pouquinho das startups, de como que nesses 10 anos esses 7 aplicativos foram criados, se essas ideias foram todas suas, ou teve coparticipação, como foi isso? Eu sou cardiologista, né, há 39 anos, e em 2010 eu sempre fui muito ligado à parte Tecnologia. tecnológica e resolvi começar a laudar exames de eletrocardiograma à distância, atendendo hospitais, cardiologistas, medicina ocupacional, locais principalmente muito distantes, né, do tamanho desse país, e evoluiu além daquilo que eu esperava. Então, foi um crescimento assim, muito abrupto, apesar de ter sido uma coisa nova, e nós atingimos hoje 725 cidades, com mais de 7 milhões de laudos já realizados, nós laudamos em média de 60 mil laudos por mês. Cuidamos de
porta de 39 hospitais no Brasil, inclusive... Estão pedindo para falar mais alto. Fala mais alto. Eu acho que o microfone ficou na orelha da Dani. Então vamos trocar, peraí. Fica com o microfone. Fala agora, vamos ver. Agora tá 10. Então, ela sempre quer ficar na minha frente, viu? Então, hoje nós atendemos 12 Unimedes, 39 hospitais, inclusive hospitais que nós temos pronto-socorro, que atendemos eletrocardiograma 24 horas, onde às vezes tem um clínico de plantão e esse clínico manda fazer um eletro para o paciente de urgência e ainda nos telefona caso ele necessite de amparo na sua conduta médica. Nós crescemos em outras áreas, outras especialidades, porque os pacientes, os próprios clientes começaram a cobrar de nós que a gente pudesse laudar outros exames, para assim que ficasse tudo concentrado num lugar só. E assim foi até hoje. Nós laudamos tomografia, mamografia, ressonância magnética, 24 horas por dia, com resultados que saem até em 2 horas, coisa que você não consegue hoje nem numa clínica normal. Hoje você pegar um resultado de uma tomografia ou uma ressonância em 2 horas. Então, temos um tráfego bastante grande de exames, de bastante oportunidades de trabalho na área da medicina. E você não queira saber o quanto que nós enxergamos, às vezes, dentro dessas oportunidades, que a gente fica muito satisfeito de ver, por exemplo, uma cidade a 3, 4 mil quilômetros daqui, onde tem poucos médicos e a gente consegue salvar uma pessoa, orientar um infarto, orientar um derrame, e fica sabendo depois que esse paciente se saiu bem. Então, além de ser o aspecto, é claro, financeiro, de crescimento, nós temos a parte social, que é muito importante, né? Hoje Com nós temos no certeza, Brasil, é muito importante. Nós temos no Brasil hoje, dentro da nossa população, só 35, 40 milhões tem plano de saúde. 150, 160 milhões não tem plano de saúde. Então, e outra, só para eu estou falando demais também, né? Você viu de onde ela puxou? Não, por favor, tá. Hoje nós temos quase 2 mil cidades do Brasil que não têm médicos todos os dias. Então, a telemedicina poderá trazer um benefício muito grande para essas pessoas. Interessante falar que nessas cidades que não têm médico, todas têm farmácia. Então, a gente também está numa luta de lá levar o médico virtual para dentro das farmácias, para que se torne um novo ponto de atendimento de saúde. Incrível. Hoje nós estamos há 1 ano trabalhando com essas novas plataformas de interação. Começamos com a psicologia, com as sessões psicológicas, agora com o médico. Temos uma plataforma de monitorar paciente crônico em casa, já passou todos. E estamos aí acreditando. E agora, com o advento do coronavírus, houve uma explosão, né, de procura, tanto por parte de médicos como por parte de pacientes. E nós estamos muito felizes, que nem eu te disse, não é por causa só da parte financeira, não. É pelo fato que a gente está trazendo um apoio social muito grande. Essa noite, 3h30 da manhã, você contou para ela? Eu tive atendimento até de outro país. Então, para você ver que bacana a penetração, a distância que a gente consegue atingir com benefícios que trazem a todos. Olha, realmente eu fiquei muito impressionada quando assisti a live de vocês. Por isso que eu quis tanto falar com vocês. Olha, vocês estão de parabéns, porque no momento tão delicado que a gente vem passando, né? O planeta, não só nós, mas eu acho que são pessoas assim que vão fazer a diferença na nossa luta. Exatamente. Eu queria saber de vocês como que vocês veem, como que a gente vai enfrentar isso? A Dani já falou que o pico vem em 15 dias, de 7 a 15 dias, a gente ainda vai passar pela fase mais difícil, nós não passamos, mas eu queria saber assim, uma mensagem de esperança para a população. Né? A gente está fazendo a nossa parte dizendo aqui, não vá para os hospitais, a não ser que for uma coisa extremamente grave. Sim, temos hoje no Brasil e no mundo, mas no Brasil é líder nisso, temos muitas startups que estão trabalhando realmente em prol da saúde e de outras ações. Mas na saúde nós temos um povo brasileiro com muitas ideias boas, com muitos objetivos bons e que infelizmente ainda não temos aquele apoio necessário que nós gostaríamos
para que pudéssemos ofertar isso diretamente à população de uma maneira mais fácil. Tudo aqui é meio difícil, então depende de muita luta, muito investimento, muita perseverança, e ser empreendedor não é fácil, mas a gente tem que bater palma e agradecer por esse povo brasileiro que está trabalhando, esses jovens que eu conheço, que trabalham em várias startups, todos eles são maravilhosos, têm tido uma performance assim, muito boa mesmo. Eu me sinto até, você vê a diferença, eu vivo no meio deles, eu tenho 64 anos, eles me chamam de vô, sabe? Porque eles são muito novos. Eles falam que não entendem como que eu fui parar nisso. Mas foi o que eu perguntei. Bati a cabeça há uns anos atrás. Foi exatamente o que eu perguntei. Mas é questão... É paixão mesmo, é paixão pela saúde, paixão pela medicina e paixão pela tecnologia. Eu adoro saber das coisas, estar sempre inteirada em tecnologia. Antes de fazer fisioterapia, eu fiz processamento de dados. Então, eu sempre gostei dessa parte, sempre gostei de me inteirar, apesar de eu também estar aqui, já passei dos 40. Mas eu acho que é muito assim, gratificante ver que a gente tem pessoas assim, à frente para ajudar a gente a passar por esse problema que a gente vem passando agora. E eu queria ouvir de vocês a opinião pessoal de vocês, assim, como está o hospital, falar para a gente como a gente vai passar um pouco por esse pico, a questão das EPIs que estão faltando para todos. Eu, por exemplo, não achei nem álcool gel para comprar, está muito difícil aqui em Ribeirão. Me fala um pouquinho dessas questões, da realidade de vocês como médicos. Você quer falar? Você quer falar? Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá baixinho. Então, vamos trocar. Ó, peraí. Não vai mais pro hospital, igual a gente comentou e conversou hoje um pouco mais cedo, Dani. A gente ainda não passou pelo pico pior, né? A gente tem uma espera aí de mais ou menos 7, 14 dias que as coisas vão se piorar, então ainda a gente não tem uma noção do estrago que vai ser. Por isso que esse período é tão importante que as pessoas fiquem em casa, tenham as atitudes de higiene, de isolamento social e tudo mais, e se conscientizem que quando aparecer esse pico, obviamente vai aparecer muito mais gente doente. E que essas pessoas tenham a noção de que não é todo caso que precisa ir ao pronto-socorro. E daí a gente consegue até já emendar, porque nisso a gente já liga na solidariedade, que muita gente vai e compra litros de álcool gel, compra todas as máscaras da farmácia para uma pessoa só, sendo que não compra para os outros. Então, se a pessoa que está contaminada não tem máscara, não consegue comprar máscara, eu sinto muito, você que está com máscara vai ser contaminado. Então, é melhor todo mundo ter a mesma quantidade de máscaras e você dividir o que você comprou, do que você ter um grupo com todas as máscaras do mundo e um grupo sem. Vai contaminar do mesmo jeito. Então, é mais isso, de você pensar no próximo mais uma vez. E a gente acaba entrando na parte também de você ter uma mensagem pessoal de esperança. Primeiro, nem todos os casos são graves. Segundo, você tem que lidar com a sua ansiedade, porque você não precisa saber se você teve corona em todos os casos. Se você teve uma gripe leve, não precisa ficar pressionando o sistema de saúde para fazer o seu teste, pressionando o laboratório, porque não tem teste para todo mundo. Então, se cuidem, ficar em casa, ajudar o próximo, evitar o máximo de contato físico. Eu acho que isso já ajuda pra caramba a gente se preparar para o que está por vir. E assim, como não tem como a gente saber ainda o estrago, a prevenção é o melhor remédio. E a gente vai ter uma noção maior daqui a 15 dias. Espero que não seja tão ruim como foi em outros países, espero que a gente seja mais consciente. Mas isso vai depender de toda uma população, é uma atitude em conjunto, não é de uma pessoa Dani, só. eu tô vendo poucas pessoas na rua, a gente está trabalhando só levando malinhas para as clientes, e shoppings fechados. Aqui em Ribeirão, o prefeito também já indicou que não abrissem bares e restaurantes, a não ser com certas questões que é em espaços abertos, com distância entre uma mesa e outra. Eu tenho visto, assim, eu te falo que eu estou até surpresa. Eu tenho visto decisões importantes sendo tomadas. A gente não deveria nem estar dependendo de governo nessa hora. O governo não precisa falar, olha, fique isolado, fique em casa.
A gente já sabe disso. Um. Vocês estão vendo assim, está suficiente essas medidas que estão sendo tomadas? Vocês acham que está sendo respondido? Está legal? Eu acho o seguinte, não sei a opinião do meu pai, acredito que seja a mesma. Igual a gente conversou um pouquinho antes na live, o Brasil é um país pobre, não tem como o governo sustentar a gente ou falar que não vai pagar conta de luz, de água. Então, a grande maioria dos brasileiros precisa realmente sair de casa para trabalhar, é uma questão de sobrevivência. Então, assim, dentro do que a gente consegue, dentro do que é possível, evitar ambientes cheios, ter toda a higiene, ter atitudes como a sua da loja, de ou ter horário marcado, com a menor chance possível, ou levar as coisas nas casas das pessoas. Tem tanta empresa aí se virando para fazer delivery, se reinventando muitas vezes para conseguir atingir o público e fazer tudo certo. Então, é muito legal o apoio de quem vai fazer a compra, tanto do produtor, porque é muito difícil falar que o nosso país vai parar totalmente. Seria hipocrisia minha dizer que é obrigatório todo mundo ficar em casa. Porque isso o que a gente tem feito, eu te falo como... Você quer sair? Pode sair. Vai precisar sair? Muito obrigada pela participação. Que Deus ilumine vocês e continue fazendo enorme trabalho. Eu queria casar, só para a gente finalizar, eu estou preocupada também que eu estou tomando muito seu tempo. Eu queria unir esse ponto, deixar bem claro para as pessoas que assim, tem que fazer o isolamento para a gente passar. Se eu estiver errada, Dani, por favor, me corrija. Tem que fazer o isolamento para a gente passar por esse período. O que eu fiz? Minha mãe tem câncer. Minha mãe e meu pai estão isolados em casa. Só quem entra lá é a moça que auxilia eles. E pedir para ela, por favor, não ande de transporte público, arcaremos com o Uber e que ela também cuida de outras pessoas, que você tenha a mesma questão. Então, fiz um isolamento do jeito que deu, parcial. No meu caso, o que eu fiz com as minhas funcionárias? Tenho 2 funcionárias aqui, elas vão de casa para o trabalho, do trabalho para casa, estamos trabalhando com portas fechadas. Em Campinas, a gente está fazendo o atendimento, como eu até estava explicando para você, com a loja arejada, pouquíssimas pessoas, sempre combinando o horário para não se encontrarem e também fazendo a malinha para atender as clientes em casa. Por quê? A gente tem pessoas que dependem da gente. A gente está em uma pandemia de um vírus, só que também estaremos em breve numa pandemia econômica. E o desemprego e a fome também matam como o vírus. Então, nós temos que ser conscientes, na hora de fazer a cobrança dos empresários e tudo mais, a gente tem que dar a condição dessas pessoas viverem. Então, a gente tem que ser solidário. A gente... Sim, concordo. Eu fiquei emocionada, me desculpa. É uma situação delicada. Imagina, mas você tá certa, com certeza. Não tem como comparar a gente em relação à economia e saúde com o país lá de fora. Você vai chegar para um brasileiro que depende daquilo que você vê para comida e tudo mais, falar, não. Eu acho que a gente está fazendo o isolamento da melhor forma que cada um pode. Né? As pessoas, tem muita gente passando muita dificuldade. Eu vi uma amiga que cuida de uma creche, ter que fechar uma creche com 300 crianças que vão lá para comer. Eu estou vendo a rede pública de ensino também fechada e essas crianças vão na escola para comer. E essas pessoas vão passar essa dificuldade. Então, eu acho que as pessoas podem, gente, querer comprar roupa esses dias, tá vendo? Eu vou responder essa crítica pela seguinte forma. Eu tenho roupas confortáveis, eu tenho roupas de malha, eu tenho roupas... Às vezes as pessoas chegam em casa e falam, nossa, eu tenho roupa só para sair, eu queria uma roupa legal para eu ficar em casa. E dessa forma eu dou sustento para minha equipe. Porque a gente tem que abrir a nossa cabeça e falar, olha... A gente não pode, se o dinheiro não trocar de mão, nós vamos entrar numa pandemia financeira. E aí o país cai, o país quebra, e nós vamos levar meses, porque o corona vai passar.
Em alguns meses o corona vai Sim, uma hora ele passar, passa. só que ele vai deixar resquícios e que a gente tem que também pensar nesse lado. Então a gente tem que deixar de ser egoísta. Porque a gente está falando assim, o que eu estou podendo fazer? Eu estou enviando essas malinhas, eu estou ligando para as pessoas como uma forma de sobrevivência. Todo mundo tem que garantir. Eu estava vendo uma conhecida nossa ontem fazer a live, que o salão está atendendo em domicílio. Porque aquela manicure que precisa fazer unha, porque ela tem o aluguel para pagar, ela tem as contas dela para pagar, ela também precisa do sustento dela. Então, eles criaram uma forma, eles não estão usando o transporte público, ela faz a asepsia antes de entrar na casa da pessoa, coloca luva, máscara, tem uma paramentação para entrar na casa das pessoas. Então, assim, vamos ficar isolados, só que vamos abrir nossas cabeças que o mundo tem que continuar. A gente tem que ficar isolado, sim. Só que você pode pedir um delivery, você pode precisar de serviços, usem o serviço do próximo. As grandes empresas não vão quebrar, mas nós que somos lojistas, que temos equipe reduzida, isso tudo, gente, nós que temos que fazer, não é o governo que faz nada pela gente. Não existe um governo que seja pai, nós somos autônomos. O governo fez, ele liberou o Simples Nacional, o imposto do Simples Nacional foi adiado para daqui 3 meses. Então, o de abril vai para setembro, o outro para outubro, o outro para novembro. Só que quando chegar setembro, eu vou ter que pagar 2. Quando chegar outubro, 2. O fundo de garantia também foi liberado por 4 meses. Já é alguma coisa, porque o desemprego vai ser maciço. Entendeu? Então, vamos fazer pelos outros, vamos fazer um pouquinho, pensar nos outros, antes de apontar o dedo e antes de criticar, de ter humanidade. Vamos ser seres mais solidários e seres mais humanos. A gente espera mais do governo, claro que a gente espera, mas a gente não pode só ficar esperando isso. E nem é hora para discutir agora... governo, né? E Dani, eu acho que assim... Respondendo até essa parte de, será que alguém compra roupa? Eu acho, sinceramente, respondo como médica, tá? Como cidadã, a gente tá no mesmo país, a gente tá na mesma merda. Não, mas eu acho isso mesmo. Eu acho que assim, Dani, a gente tem que estimular, é um produto, é o trabalho de todo mundo. Se você vende roupa, se alguém vende comida, a gente tem que fazer a economia girar. Se a gente não se dedicar a pegar principalmente essas microempresas, e ajudar a girar, investir, quem pode, óbvio, independente se é roupa, se é consumo, se é não sei o quê, o nosso país vai quebrar. Isso é fato. Então, assim, eu acho que a gente tem que se solidarizar e pensar no próximo sem preconceitos em todos os momentos. No momento de não sair de casa, no momento de sair se você precisa trabalhar para sobreviver, no momento de ter higiene certa, no momento de não criticar aquela empresa, porque ela está passando dificuldade, ela está se reinventando, ela está sobrevivendo como pode. E eu acho que é um momento para a gente pensar nisso. Dani, eu queria uma opinião agora médica. Por exemplo, a gente tem visto muito alarde falando assim, olha, não encosta em nada que tem coronavírus, porque no metal ele dura tanto tempo, no tecido ele dura tanto tempo. O que é isso? Me explica um pouco da parte prática. Sim, existe. Foi publicado um estudo científico feito na Europa, se eu não me engano, contando que o coronavírus ele sobrevive X tempo na superfície metálica, X tempo na superfície de papel, X tempo na superfície úmida. E assim, ok, fantástico para onde eles moram, mas já sabe-se também que o vírus ele perdura mais tempo no ar, num clima frio e seco, que é exatamente o oposto do nosso clima, que a gente é muito quente aqui e muitas vezes úmido. Então, isso já é um viés. Se você trouxer esse trabalho para cá, tudo bem, eu sei que ele dura nos lugares, mas não é um negócio a ferro e fogo exatamente o que estava lá, porque a gente tem condições climáticas completamente diferentes. Então, eu acho que não pode cair nessa noia. Eu acho que tem que ter higiene, tem que ter bom senso, tem que ter tudo. Mas você também tem que ter bom senso de que é uma vida real, são pessoas normais, vai ter hora que você tem que prestar atenção. Então, se tem noias, a gente convive muito bem. Com noias, as pessoas passam a ficar intolerantes, agressivas,
muitas vezes julgam atitudes, então acho que cada um tem que cuidar da sua higiene, da sua atenção e da sua segurança, e assim o país O que a gente tem feito de cuidado se tiver contato com... A gente procura deixar a malinha na portaria e depois retirar. No caso das roupas, a gente passa com steamer, que é super quente. No caso da loja, a loja está sendo limpa, colocando toda a questão do lisoforme, álcool gel na mão, as funcionárias nenhuma usando o transporte público, a gente conseguiu tomar todas essas atitudes, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, dentro dos controles do que podemos fazer. Minha equipe está reduzida. Estamos 3 pessoas em Campinas, 2 em Ribeirão. Sim, e pelo menos até a gente ter uma noção melhor de como vai ser esse pico, eu acho que é melhor a gente reduzir ao máximo, até a gente ter pelo menos uma luz no fim do túnel, de saber, não, foi realmente horrível? Cara, não dá. Não foi horrível, vamos renegociar as coisas. Mas eu acho que até a gente ter uma noção melhor... Eu acho que a aglomeração, por exemplo, shopping, bares, restaurantes... Péssimo. Isso daí, gente, tá contido, não é para ir. Não é para ir. Pede o delivery, né? Pede a malinha, vai em lugares somente abertos. Tenta fazer essa contenção, né? Se for, o ideal é que não vá. Mas se precisar urgentemente, de qualquer forma, nesses 10, 15 dias, saiba que você pode ser um vetor. Você tem que ter a consciência disso. Mas o ideal é que as pessoas recebam as coisas em casa. Receba tudo em casa. Dani, muito obrigada pelo seu carinho, pela atenção, pelo tempo, querida, que eu sei que o tempo dos médicos hoje está valendo ouro, né? Porque você está aqui comigo, você está deixando de atender pessoas para estar esclarecendo, tá certo que teremos visibilidade. Mas está esclarecendo. Espero ter ajudado várias pessoas, ter esclarecido dúvidas, entendeu? E ter levado essa notícia da telemedicina para muita gente. Essa live vai ficar salva, eu quero editar e colocar depois eu te passo também, tá? Eu queria o seu Instagram, por favor, para as pessoas. O meu Instagram é @Daniela com 2 L's Camargo, tudo junto. Vocês vão ver na descrição cirurgia plástica, cirurgia craniofacial, tudo mais, sou eu mesma. Pode me seguir lá, mandar dúvida, conversar e eu tô conversadeira. E aí a gente vai papeando se rolar alguma coisa. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse sua última mensagem. A minha mensagem é para que todos passem a pensar um pouquinho além de si. Pensar no próximo. Pensar no próximo desde contato, higiene, coisas básicas que tá todo mundo falando aí, como ajudar. Se você conhece alguém que está passando por dificuldade, você tem 200 quilos de comida em casa, dá um pouquinho da sua comida, leva um pouco de seu álcool gel, divide a sua máscara. É um momento da gente também pensar no próximo. Você sabe que tem um microempresário que está passando necessidade, você tem a chance de comprar algo dele, compra um alimento, compra um produto, indica para um amigo. Eu acho que agora é hora da gente... Também acho. É a parte mais importante. Nada de se isolar. Socialmente, nós estamos assim... A gente pode estar online, como eu estou com você agora, né? A gente está isolado só fisicamente. Né? Sim, exatamente. E a gente tem que se unir da melhor forma Muito obrigada. Dê um abraço para o seu pai, agradeça também a participação dele. Tá? Eu dou. E muito obrigada que a gente se encontre num tempo em breve, quando tudo estiver passado. Com certeza. Tá? Um beijo, Dani. Tá bom. Outro, meus queridos. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.